Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será a Era do Fogo. Desde 1935 entrou a Era do Fogo. Tudo então pegando fogo. As cabeças fervendo e chegando à situação crítica de salve-se quem puder. Se a era é de fogo, tudo dentro do fogo e dentro do fogo, salve-se quem puder. Então, numa fase dessa, não há respeito, ninguém respeita ninguém, porque é da própria evolução da natureza, os seus feitos em liquidação. Então aí surgem loucuras de toda espécie. E por existir loucuras de toda espécie, ninguém tem garantias. Todo em sobressalto, todos nervosos, todos com medo, todos assombrados, todos desconfiados, todos sem sossego e desassosegado. É geral, todos preocupados, todos amedrontados, e assim, em muitos lugares, é noite e dia. A vida se tornou um inferno e, por isso, desse jeito, todos na porta do abismo. É fogo por todos os lados, tumultos, brigas, choques, uns contra os outros, desastres, porque a natureza terminou a fase e, por ter terminado a fase, seus feitos todos em liquidação. Agora, os que tiverem a oportunidade de passarem para a fase de recuperação, esses se ligarão em cima e de cima terão toda a proteção. E os que estão na fase de liquidação estão liquidados a matéria. Então, estão liquidados embaixo, no chão. Então, expostos a qualquer momento ser varrido. No meu entendimento, a natureza que governa tudo e todos, e diante da lei da natureza, de transformações e degenerações, todos estão correndo risco e perigo de vida. A situação da vida humana é muito séria e crítica. A hora é gravíssima, é seríssima. É hora de decidir, ou sobe ou desce. Pela fase racional, volta para o seu estado natural e volta para o seu mundo de origem e em vida, o mundo racional, a fase de recuperação. Ou continua na classe de animal racional, para quem não se conhece, segue a hierarquia da matéria, que é cada vez mais para baixo, de pior para pior, que está em liquidação, que está em extinção, pelo progresso da degeneração e da poluição. Isso, Bira. Sim, com toda certeza. Nós estamos a humanidade, né? Está passando por uma fase muito difícil. Se eu não estou enganado, dentro dos Vedas, o Carlos pode completar, que ele tem um conhecimento profundo sobre o assunto. Kali Yuga, é isso. Estamos na de Kali Yuga, que é uma época difícil, é uma era, né? É uma era de materialismo e com certeza nós vamos superar isso. É do conhecimento de todo o desequilíbrio em que se encontra a vida humana, onde não se vê mais nada a não ser catástrofes, infelizmente, né? Insatisfação, descrença e sofrimento sem fim. E todos à procura de solução para os seus problemas. Está o mundo há muito na Era do Fogo, há muito na Era do Fogo. E por isso estamos atravessando a fase do salve-se quem puder e se puder. Porque a Era do Fogo chegou ao seu auge. Precisamos, portanto, conhecer as causas desses desatinos para sabermos como nos defender. E isso é mais simples do que parece. Tudo se transforma. A humanidade já passou por diversas fases até chegarmos ao que somos hoje. No primeiro milênio,
foi desenvolvida a imaginação pela energia magnética. No segundo milênio, foi desenvolvido o pensamento pela energia elétrica. E mais uma vez a natureza mudou de fase. Acabou-se a fase em que a natureza protegia todos. Estamos vivendo uma fase de transição. Estamos passando de era para outra, a era racional do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio pela energia racional. Então, todos têm que estar preparados para esta nova era, desenvolvendo o raciocínio até tornar-se um aparelho racional, que é uma evolução natural na condição humana. Por estar com a ligação errada, ou seja, por a humanidade ainda não estar ligada às energias do pensamento, por a humanidade ainda estar ligada às energias do pensamento e da imaginação, é que está sofrendo este curto-circuito, que é a causa do sofrimento de todas as formas. O conserto desse curto está na cultura racional. A fase racional é a fase verdadeira de Deus. Por quê? Ligados à energia racional, estaremos ligados a Deus, porque somos de origem racional. Deus só pode ser um ser superior a nós, um ser de nossa origem, de racional. E o Brasil, ele é considerado uma nação cósmica, por haver nascido no Brasil o conhecimento de preparação da humanidade para entrar em contato com o nosso verdadeiro mundo de origem, o supermundo racional. Uma vez ligada ao mundo racional, a pessoa começa a receber as orientações conscientes, positivas e certas do racional superior. Considerações? As orientações precisas e necessárias do racional superior, verdadeiro Deus. O que ele nos orienta sempre na leitura? O desenvolvimento do raciocínio com a persistência na leitura. Por que o desenvolvimento do raciocínio que tanto persiste para a gente ler? Ô Bira, você sabia que o raciocínio é o dono da paz e da harmonia? Está no livro Na Cultura Racional, no 104 do Histórico. O raciocínio é o dono da paz e da harmonia. E o que o ser humano está precisando, Bira, nesse momento? É disso. Como é que a gente vai encontrar paz e harmonia? Desenvolvendo um raciocínio, cara, que é o que você acabou de falar aí. Então, doutor Carlos, você não acha que o que ele tanto persiste dizendo na leitura do livro, a persistência na leitura, para quê? Para desenvolver o raciocínio, para a gente ter o quê? Paz e harmonia. Eu só queria lembrar de passar para o Carlos, tem um vídeo que o Léo, eu estava revendo esses dias em casa, ele fala que ouviu falar os antigos dizendo que ia chegar uma época que as pessoas iam querer tirar essa nossa camisa à força e iam querer saber o que é o livro Universo Desencanto, porque o mundo vai estar pegando fogo, assim, entre aspas, né, acontecendo, e vão falar, mas por que vocês vivem equilibrados, por que vocês vivem em paz, parece que vocês estão em outro mundo, vão querer saber o que está no livro Universo Desencanto, devido a essa paz que a energia racional dá para todo leitor. Aqui o Luiz Cláudio está mostrando aqui muito bem, o raciocínio é o dono da paz e da harmonia, do equilíbrio e da vida eterna. É a energia mais poderosa do mundo, a energia racional pura, limpa e perfeita, por ser do mundo da origem do animal racional. É isso que eu gostaria de acrescentar, fazendo um adendo aí de uma observação que o Léo fez em outro vídeo. E isso, com certeza, segundo o nosso grande mestre, Sr. Manuel Jacinto Coelho, isso vai acontecer um dia. Só passando para os demais, Carlos. Perfeitamente, Bira. Você estava falando ainda, quando você estava argumentando, que a gente vive uma era de transição. Isso aí, né, a gente falamos até há pouco tempo atrás no outro programa, e assim, é uma era porque essa era aí do fogo já era, né, acabou. Então, para quem ainda está embarcado nela, se não sair, vai ser levado junto, né? Como a gente, né, falou muito nos programas nesse mês aí sobre a questão de não se conhecer, não saber onde vai parar, e não saber onde vai parar, ficar correndo o risco de a qualquer momento ser devorado, né, pelas opções e as opções negativas que faz. Então, um exemplo foi essa semana, que eu estava vendo a questão geopolítica do mundo, né, assumindo agora um novo governo, né, no país aí que é o mais poderoso militarmente no mundo, os Estados Unidos, e já está tendo toda uma reviravolta entre esses líderes, e aí ele já, né, querendo se desvencilhar dessas questões, dessas guerras que estão aí em andamento. E aí eu vi lá que a Europa se unindo para
para orçar 800 bilhões, não me lembro se é de dólares ou se é de euros, independente disso, para se armar por questão, né, da vinda do Oriente, né, da Rússia, no momento lá da guerra que acontece entre a Rússia e a Ucrânia. E aí você vê como que, né, não importa quantos líderes se unam, quanto eles estudem, busquem se desenvolver, mas na base do pensamento, eles preferem se armar cada vez mais, sabendo que já passaram por duas guerras ali que devastou praticamente quase toda a Europa, né, no passado, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, fora outras de vinda de outros séculos, e às vezes quando se eles se unissem, de repente esse valor acabaria com a fome do mundo, por exemplo. Só que o ser humano está sendo sempre colocado em último ponto quando você se fala da base do pensamento. Eles falam isso para salvar, para se defender, para se proteger, para garantir a democracia, ou seja lá o que for. Sempre tem um argumento, né, que seria de paz, de união, de concórdia, mas como é que você promove isso querendo se armar cada vez mais contra o seu próprio semelhante, né? Não estou aqui colocando em questão quem está certo e quem está errado, mas como são as desorientações do pensamento, de um pensamento falido, que já acabou, né? Para muitos, às vezes pode causar estranheza para quem está chegando agora, porque eles falam assim, mas o pensamento foi que fez o ser humano chegar onde ele chegou até então, né? A sair e desvendar o espaço e tudo mais. Perfeitamente, mas isso foi dentro de uma fase em que ainda havia equilíbrio. Só que, como tudo na matéria, né, que tem princípio, tem fim, o pensamento ele também é material, né? Agora o raciocínio ele é cosmológico. Ele não vem desse campo que a gente está aqui. Ele vem de um campo externo a esse aqui e trazer todas as revelações de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, só o raciocínio, quando desde do menor, assim, dentro de um corpo social, até o maior, quando eles tiverem esse entendimento, eles vão ver que a solução para tudo isso ela é muito simples e muito natural, né, que está através de um autoconhecimento, você conhecer o seu próprio universo, que é você mesmo, o seu ser, para você entender os outros universos que orbitam à sua volta, que são as outras pessoas. É a questão de se enxergar no próximo, né? Então, só isso esse conhecimento teria condição de fazer isso. Quem está embarcando nessa, quem está ligado a essa fase, vai passar por tudo isso, vai ver coisas assim absurdas e monstruosas, mas vai ter equilíbrio emocional, psicológico, mental e físico para passar por tudo isso. E aqueles que não têm vão cada vez se aterrorizando cada vez mais ainda, porque a energia do medo também ela vai impulsionar as pessoas a quererem se conhecer. Então, quando olharem as pessoas dentro dessa fase, uma liquidação total e ao mesmo tempo outras pessoas vivendo numa plenitude tão plena, né, sendo uma redundante, eles vão olhar e falar assim, cara, o tesouro do mundo não está em nada disso material que a gente está tentando buscar há séculos. Então vamos lá ver o que essas pessoas têm a nos oferecer. Eu entendo dessa forma, né? É verdade. Só para complementar aqui, a era do fogo, né? O fogo queima. Fogo é plasma, é sopa de elétrons. A nossa aura é fogo, mas ele está falando da era do fogo. E era é uma coisa cosmológica, como acabou de falar aqui, é mudança de aeon, é outra terminologia já antiga. Então, a fase do pensamento, o pensamento tinha força, vigor, porque a natureza alimentava o pensamento dos pensadores, porque o interesse da natureza é que houvesse um desenvolvimento do pensamento e um progresso do pensamento. E isso foi conseguido artificialmente, mas induzido pela natureza também. Então, essa fase do pensamento, a gente tem que lembrar que o racional bota como sinônimos, entre aspas, né? Fase do pensamento, fase do animal racional, até chegar a ser civilizado artificialmente, civilizado aparentemente, civilização verdadeira só no 3º milênio, com o raciocínio desenvolvido. Fase do espiritismo, porque eles invisivelmente estavam induzindo e controlando, estimulando esse nosso progresso, por ordem da natureza. Desenvolvimento do artifício, como eu já falei. Tudo isso teve o que
precisou ter. O racional diz tudo que existiu e que existe foi preciso e necessário para acabar com a rudez, com o atraso, com a brutalidade, com a ferocidade. E agora os mais amadurecidos estão entendendo e compreendendo, fazendo novas escolhas, escolhendo a energia racional, escolhendo ser simples, escolhendo esse desenvolvimento que é por escolha, né? Isso é Francisco de Assis. Simplicidade é voluntária. Então, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e aí o pensamento enfraquecido começou a cada vez dar mais desequilíbrio, né? E o corpo social começou a manifestar isso. Corpo social, a gente fala na sociedade que a gente convive, mas vai aumentando para o macro até chegar nessa parte de geopolítica. Os políticos também são instrumentos da natureza, né? Eles também são ferramentas, eles também não se conhecem, eles também têm os seus acompanhantes. Obviamente, para sentar no trono de um país, né, de ser o dignatário mais poderoso, a quem todos obedecem, está no primeiro volume, né? Todos obedecem às leis dos homens. Mas tem as leis da natureza, o artifício desconsidera. E as leis da natureza são extensões das leis de Deus. Isso está em Petrobaldi, que ele diz que não é dele, é da sua voz. Então, a fase racional é o esclarecimento dessa mudança de fase e a pessoa escolhe desenvolver o raciocínio. E aí, com o desenvolvimento do raciocínio, passa por dentro do fogo, por dentro dessa era de fogo e não se queima, porque a aura está imunizada, está blindada, como eles estão começando a falar aqui. E, por fim, o Bira citou essa Kali Yuga. Kali Yuga é uma era de ferro, né, que eles dizem, onde as virtudes estão no mínimo, a vida é duração mínima e só lapidação, materialismo não tem as virtudes. Depois tem uma era, duas eras intermediárias, do Apara Yuga e Treta Yuga, e a era máxima Satya Yuga. Eles consideram isso cosmicamente como cíclicos, se repetem. Só que a duração é muito grande em anos aqui nossos, né? A duração do Brahma de cada universo. E essa Satya Yuga era de ouro. E nas profecias deles, né, eu tinha uma dúvida grande, sempre li bastante essa parte, gosto muito de Prabhupada, tem muitos livros dele, e eu tinha uma dúvida porque a fase racional é agora. E eles dizem, em maioria dos livros, que nós estamos numa Kali Yuga. Aí eu fui numa palestra, agora daqui a pouco eu lembro o nome dele, do Swami, lá em Petrópolis. Eu morava em Petrópolis, e eu falei, se o aparelho for bom, ele vai me responder isso sem eu perguntar, porque sempre a pessoa chega, tem uma palestra, né? Depois tem as perguntas da palestra, depois tem os comes e bebes, música e tal. E eu falei, eu cheguei atrasado, não queria chegar atrasado, porque eu vinha de Nova Iguaçu do consultório, cheguei, já era tarde, e eu sentei lá atrás e fiquei escutando. E ele falou na palestra coisas que eu já tinha lido bastante. Eu falei, tudo certo, isso eu já conheço, tá legal. E eu esqueci que eu tinha, entre aspas, desafiado o aparelho. Se ele for bom, ele vai me responder. Daqui a pouco alguém perguntou uma pergunta boba, ele entrou na resposta que eu queria. No meio dessa atual Kali Yuga, isso lá dos Vedas antigos, tem essa profecia, vai abrir um período de uma Satya Yuga de 1000 anos. 1000 anos. Satya Yuga normal dura 10.000 anos, né? O tempo de duração de cada ser humano. O racional diz que tem fases que a gente dura muito e tal. Eles dizem a vida humana numa Satya Yuga dura 10.000 anos, né? Então vai ser aberto e tal. Ele explicou uma Satya Yuga, uma era dourada, agora no meio dessa era de fogo, né? E está começando agora, né? De 35 começou a fase de recuperação, 1935 começou a fase de liquidação. Tem um momento que a fase de liquidação vai chegar a zero e nesse mesmo momento a fase de recuperação chegará a 100%, ou seja, vai ser a fase da concórdia, o paraíso racional na Terra toda, nos 4 cantos do mundo, que sempre foi sonhado por todos de bom coração. Racional repete esses termos. Cultura racional. Universo em desencanto. Palavras do racional. E é por isso que é preciso e necessário a propaganda de todas as formas, jeitos e maneiras, para que a humanidade conheça a fase de recuperação, a fase de sua garantia e proteção, a fase racional. Se você gostou do nosso programa,
dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!